tudo bem? Finalizamos a nossa unidade 3 e nela nós tivemos capítulos, aulas importantíssimas, como essa primeira que nós vimos, que é a parte de estrutura de dados. Eu mostrei bem na prática a criação de duas tabelas, tabela de cliente e tabela de pedido, onde nós utilizamos os principais data types, né? Date, varchar2, number, e também implementamos as constraints de primary key, de check e de foreign key. Tá? Então, com isso, eu coloquei validações importantes, né, nesses meus objetos para termos uma informação sólida dentro do nosso banco de dados. Então, uma forma correta de se criar os objetos. Além disso, na parte de constraints, eu coloquei e expliquei como fazer a definição dos nomes das constraints. Isso é vital, é de extrema importância, porque quando eu não faço isso, que acontece um erro de constraint, uma violação, por exemplo, de uma primary key, ele vai aparecer um nome totalmente estranho, com o prefixo sys_c000 e um número, para violação daquela constraint. Então fica difícil da pessoa que está dando o suporte analisar o erro que o meu usuário final está tendo lá na ponta na aplicação. Então nós padronizamos com um prefixo de pk underline, de fk underline, de ck underline para check, o nome da tabela e depois o nome do campo. Isso facilita muito a nossa equipe de suporte de sistemas. Na nossa segunda aula, nós trabalhamos com o conceito de criação de views. Então eu expliquei o que é uma view, onde que ele fica armazenado, né? Ou seja, em memória RAM, diferentemente das tabelas que ficam em disco. Então, como consequência, eu tenho uma performance muito melhor quando eu opto por trabalhar com as views, né? Então, é o principal objetivo que eu adoto para escolher a criação de uma view, é ter uma boa performance naquela informação. Então eu utilizo selects com uma complexidade alta, com bastante join, com bastante expressões matemáticas, funções de grupo, enfim, comandos SQLs que são pesados. Então, ao invés de eu ficar executando esses comandos o tempo todo em várias interfaces diferentes, eu coloco esses comandos numa view. Crio essa view no banco de dados e aonde for necessário a busca dessas informações, eu faço através das views. Então eu até mostrei na prática, fiz um update, ou melhor, antes disso eu criei uma view baseada na tabela de departamento empregado, e depois eu fiz um update na tabelinha de empregado, mudando o salário de um dos funcionários, né? E na sequência eu fiz o select na view e o dado já estava espelhado lá. Então perceba que a sua manutenção, ela é automática e dinâmica, feita pelo próprio Oracle, e eu não tenho que me preocupar com isso daí, tá? A nossa terceira aula, nós falamos sobre programação PLSQL, Procedural Language for SQL, onde nós criamos um bloco PLSQL. Então defini toda a estrutura de bloco, um declare, um begin, um exception, um end, né? Expliquei como colocar um comando select dentro desse bloco PLSQL, que tem duas regrinhas importantíssimas, onde a primeira, eu sou obrigado a colocar uma condição para garantir que o meu select não vai retornar mais de uma linha, porque caso isso aconteça, ele vai cair numa exception chamada too many rows. Isso é um erro, tá? Então eu tenho que garantir isso daí. E a segunda regra que eu tenho para utilizar um select dentro de um bloco PLSQL é ter a declaração das variáveis. Então se eu estou selecionando 5 colunas no meu select, eu vou ter que ter 5 variáveis para receber o retorno dessas minhas colunas, que é através da cláusula into.
Então fizemos isso daí. Também expliquei a utilização do if, né? Fizemos um exemplo com uma exception, onde não encontrar nada, eu atribuo um erro a uma variável e eu testo. Se a variável for nula, eu mostro alguma coisa. Se ela estiver preenchida, eu mostro o conteúdo dessa variável de erro. Tá? Então isso dá uma funcionalidade bem legal para minha aplicação. E depois eu finalizei essa aula com a estrutura do for, que é uma estrutura de repetição bastante utilizada, que ele autodeclara uma variável. Então isso para a gente é bastante útil. Na nossa quarta aula, falamos sobre herança de variáveis. Quando eu fiz o bloco PLSQL aqui na aula anterior, eu declarei algumas variáveis para receber retorno de colunas da tabela de empregados. E vocês perceberam que eu declarei essas variáveis com tamanho fixo. Tá? Por exemplo, um nome com varchar2 de 50, um salário numérico de tanto e assim por diante. Isso não é uma boa prática, que é o que eu comentei aqui no capítulo, na aula de herança de variáveis. A melhor prática que eu tenho é, toda vez que eu for declarar uma variável, eu dizer que aquela variável é do tipo de uma coluna de uma tabela. Quando a minha tabela sofrer alguma alteração de estrutura, ou seja, ela é um varchar2 de 10 e mudou para 20, automaticamente a minha variável passa a receber essa alteração sem que eu, como programador, tenha que fazer nenhum tipo de alteração no meu código PLSQL. Então isso é bastante interessante. É uma boa prática fantástica a utilização de herança na declaração de variáveis. Ok? E finalizamos a nossa última aula com a utilização do cursor. Então, eu falei o que é um cursor, que é a parte de alocação de memória RAM. Falei sobre o ponteiro, que caminha da primeira à última linha, o último registro. E falei sobre as 3 formas de se fazer um cursor. A primeira mais didática, a segunda particularmente é o que eu vejo mais sendo aplicada nas empresas. E a terceira forma, uma forma mais dinâmica, mais enxuta, um código mais enxuto de se desenvolver. Frisei que não existe uma forma melhor ou pior do que a outra. Não existe uma forma mais rápida ou mais lenta do que a outra. As 3 formas fazem a mesma coisa e com a mesma velocidade, né? A diferença é que algumas empresas adotam um padrão, ó, aqui vai ser a primeira, ou a segunda, ou a terceira, e outras empresas deixam a cargo do programador escolher qual o método de programação de cursor que vocês irão utilizar. Ok, pessoal, um grande abraço a todos.